Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre a dinâmica populacional brasileira, parte 2. Vem comigo. Aqui nós temos o mapa do Brasil, representado por várias pessoas formando a bandeira, que é justamente para falar dessa dinâmica populacional que vem ocorrendo ao longo do tempo e que nós já falamos na aula anterior. Lembrando que para rever a aula anterior, vocês podem estar acessando as nossas plataformas. Bom, vamos falar um pouco dessa dinâmica populacional brasileira. A primeira coisa que a gente precisa analisar é o impacto que isso vai ter a longo prazo, principalmente quando a gente fala na queda da taxa de fecundidade. Mas, professor, o que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade eu já falei nas aulas anteriores, já expliquei como que é feito esse cálculo, a partir do que é feito esse cálculo, e como eu disse, vocês podem estar aí acessando para rever novamente. Então, como eu disse, esse impacto ele vai ser a longo prazo e ele vai ser justamente sobre a estrutura etária e o envelhecimento da população, resultando aí num forte impacto, principalmente sobre a previdência social, ou seja, sobre a aposentadoria. Então, teremos mais previdenciários para cada contribuinte, que abrangem aí a população PA, que é a população economicamente ativa. Aqui nós vamos observar a pirâmide etária brasileira ao longo dessa dinâmica, ao longo dessas mudanças. Então, aqui nós temos em 1980, só relembrando, essa dinâmica ela vem ocorrendo já há muitos anos, desde a chegada lá dos imigrantes, lá no século XIX, como eu falei anteriormente. Quando a gente fala de pirâmide etária, a gente também vai ter representado aí, como eu falei, de um lado os homens, do outro lado as mulheres. Em 1980, a pirâmide etária brasileira, ela tinha basicamente esse formato. Como que a gente pode considerar essa pirâmide etária? O formato dela, base larga e topo estreito. Aqui ao lado vocês vão observar as faixas de idade. Olha que interessante. Então, essa é a população brasileira na década de 1980 e a distribuição dela dentro desse gráfico de pirâmide etária. Como eu disse, aqui representa uma pirâmide de base larga com topo estreito, principalmente caracterizada aí de países subdesenvolvidos. A pirâmide etária brasileira em 2015, ela muda drasticamente. De um lado os homens, do outro lado as mulheres, as faixas de idade que vocês vão observar aqui ao lado. E aqui, olha a mudança drástica que nós temos no formato do gráfico. Vou voltar aqui o gráfico anterior para vocês verem o quanto mudou essa população. Por isso, o tema da aula é dinâmica populacional brasileira, porque mostra essa mudança que ocorreu aí ao longo dos anos. Quais são as características que a gente observa nessa pirâmide etária? A gente percebe que essa base de 1980 para 2015 houve uma redução, ou seja, essa base ela estreitou. Aqui a gente também tem o aumento do corpo, que é a população adulta, e a gente também tem uma melhoria aí nas condições de vida da população, mostradas, por exemplo, através da expectativa de vida. Então, se em 2015 a gente tinha um topo bem estreito, aqui a gente já percebe uma mudança na expectativa de vida quando chegamos aqui nessa população de 60 anos ou mais. Por isso que eu falei no início da aula que aqui a gente vai ter políticas, principalmente de mudanças aí nas leis previdenciárias do país. E chegamos na perspectiva, chegamos na projeção da pirâmide etária brasileira para 2050. E olha a mudança que ocorreu. Aqui, a base que estava um pouco mais larga, lá em 2015,
segundo as projeções para 2050, ela vai se estreitar e muito, que é aquilo que a gente vem falando sobre a queda na taxa de fecundidade. Olha que interessante, de um lado os homens, do outro lado as mulheres. Aqui a gente tem os eixos que formam as faixas de idade e a gente percebe que essa população ela vai estar em queda, justamente por causa dessa taxa aí na queda de fecundidade, estreitando cada vez mais a base. E a gente percebe aqui um grande aumento na expectativa de vida e o aumento dessa população representa aqui a população de idosos, que é a população de 60 anos ou mais. Então, olha que interessante. 2015, aliás, perdão, 1980, 2015, 2050. Então, essas são as principais mudanças e a projeção para 2050 na pirâmide etária brasileira. A estimativa nessa evolução, como eu disse, essas mudanças vêm ocorrendo aí desde 1800, a projeção é só uma projeção para 2050, pode mudar, e a gente percebe aqui a mudança. Olhem que interessante, em 1800 em diante, a gente percebe uma mudança aí nessa estimativa, a população foi evoluindo. Chegamos a um ponto que a população cresceu bastante. Quando a gente pega, por exemplo, o ano de 1940, até chegar em 1980, 1991, a gente teve um grande crescimento da população. O gráfico aqui, inclusive, indica que a população chegou a crescer 10 vezes mais. Contudo, quando a gente chega lá no ano de 2000, 2010, a gente percebe um crescimento menor, o que mostra aqui que a população ela não está crescendo, ela está crescendo ela está crescendo de forma menor do que cresceu aí lá entre 1980 e 1950, e segundo alguns estudiosos, a projeção é que essa população ela fique estagnada ou que aconteça como alguns países da Europa, onde a população, ao invés de aumentar, ela passa a diminuir. Lembrando que isso são projeções para 2050. Bom, ainda sobre essa dinâmica populacional brasileira, a gente tem que analisar aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles é o maior impacto da queda de fecundidade vai ser aí sobre o envelhecimento da população, o que altera a agenda dessas políticas sociais. Professor, o que isso quer dizer, a agenda das políticas sociais? O governo vai ter que ter um olhar maior justamente para a saúde do idoso. Então, vai haver um forte impacto sobre a previdência social e a gente vai precisar aí de alguns mecanismos de financiamento de previdência social que deverão se alterar. Aí aqui eu coloquei uma fala do professor José Eustáquio Alves, ele falou isso em 2008, abre aspas, ele disse o seguinte: as políticas sociais que devem se adaptar à nova realidade demográfica e não à dinâmica demográfica, que deve se adaptar às políticas públicas. Isso é o que a gente percebe quando a gente fala de bônus demográfico. O bônus demográfico vai ser justamente o resultado da redução dessa taxa de fecundidade, onde as famílias vão ter menos filhos e a gente vai ter a diminuição da mortalidade em uma população. Isso quando as pessoas passam a viver mais. Então, isso aumenta a proporção de pessoas em idade para trabalhar entre 15 a 64 anos em relação à população dependente de crianças e idosos. Então, como eu falei antes, vamos ter que ter políticas para olhar justamente para essa população que está em maior quantidade. Vai justamente de encontro à fala do professor Eustáquio. O caso do Brasil e da América Latina, eles passam por um período chamado de bônus demográfico, ou seja, o país tem maior número de pessoas com idade economicamente ativa em comparação com a população inativa, idosos e crianças. Porém, a perspectiva para 2050 é que a população idosa ela passe a aumentar, ela cresça cada vez mais. Então, o olhar das políticas públicas, das políticas sociais, vão ter que ser voltadas justamente para a população idosa em idade aí de 60 anos ou mais, no caso do Brasil. Então, para resumir, nós temos a pirâmide etária e o mapa mental do estratégia.
Aqui nós vemos a importância e nós percebemos aí a característica de cada pirâmide para cada tipo de país, se ele é desenvolvido, subdesenvolvido ou não. Então, vamos acompanhar comigo. Por que estudar a pirâmide etária? Eu já estou as 2 aulas falando sobre a importância, sobre o estudo, sobre esse mecanismo, sobre esse tipo de gráfico. Por que ele se torna importante? A questão do planejamento público, tanto a médio e a longo prazo. A gente tem aí exemplo de controle da natalidade. A gente precisa também, quando a gente estuda essa dinâmica populacional, a gente passa a conhecer a evolução da população e também podemos realizar projeções etárias, que é o caso aí de 2050, utilizando o formato de pirâmides, principalmente na PA, na população economicamente ativa. Então, aqui eu vou falar para vocês a característica de cada pirâmide etária e como a gente pode fazer essa análise em uma prova do Enem. O caso da pirâmide rejuvenescida. Quando que nós vamos ter uma pirâmide rejuvenescida? Acompanhe aqui comigo as principais características dela para a gente poder não errar nas avaliações. A pirâmide rejuvenescida, ela vai apresentar algumas características como aumento do número de jovens em função do aumento da fecundidade. E ela é uma característica principalmente dos países desenvolvidos que estimulam aí a taxa de natalidade. A gente tem o exemplo aí da pirâmide jovem. O que é uma pirâmide jovem? Ela tem uma base larga e ela tem um topo estreito. É o próprio exemplo que está aqui em cima, ó. Base larga, topo estreito. O que isso quer dizer? Ela é comum em países subdesenvolvidos. A gente tem uma pirâmide adulta. O que é uma pirâmide etária adulta? É quando se apresenta uma base larga, porém com uma taxa de natalidade menor em face da população infantil e jovem. E a gente tem a pirâmide etária envelhecida. Lembra da pirâmide etária do Brasil, a projeção lá para 2050? É o exemplo de uma pirâmide etária envelhecida, onde a base é reduzida, nós temos a redução da taxa de natalidade e é comum em países desenvolvidos. Então, esses são os principais tipos de pirâmide etária que nós podemos aí encontrar durante as avaliações, como as avaliações do Enem. Pirâmide rejuvenescida, pirâmide jovem, pirâmide adulta e pirâmide envelhecida. Só uma observação muito importante, que a pirâmide rejuvenescida, ela vai vir justamente de países que são desenvolvidos e que estimulam o crescimento na taxa de natalidade, onde eles estimulam aí a população a ter filhos. Só lembrando desse detalhe. Novamente, a nossa pirâmide etária brasileira e as suas características, que nós vamos observar novamente, nunca é demais. É uma base que está se estreitando, um corpo que está mais largo, devido ao aumento da população economicamente ativa, PA, e uma expectativa de vida que vem melhorando. Aqui eu deixei para vocês uma dica muito interessante que eu sempre passo para os meus alunos, que é acessar esse site, populationpyramid.net. O que é esse site? Ele mostra as pirâmides populacionais do mundo, desde 1950 até 2100, ou seja, é uma projeção. A gente começa em 1950 no formato e o site projeta até 2100. E elas podem aí ser acessadas facilmente através desse site. Esse site aqui, eu tirei a tela dele para vocês observarem que a gente tem o mundo, justamente na data de hoje, a estimativa aí que nós temos da população mundial. De um lado, os homens, do outro lado, as mulheres. E aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui o site te dá as opções que vão justamente aí a partir da... você pode acessar em ordem alfabética, então você pode acessar, você seleciona aqui a letra, vai aparecer a letra M, você, a partir da letra M, você seleciona o nome do país que você quer visualizar a pirâmide. E aí vocês vão ter a projeção dessa pirâmide. Lembrando que ele faz essa projeção desde 1950, que já passou, até 2100, e vocês podem acessar para fins de estudos. Aqui nós chegamos, então, no nosso exercício de hoje. Olha que interessante, pessoal. Foi no ano de 2018,
e é uma prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, primeiro e segundo dia da prova. E aqui nós temos a composição da população brasileira por faixa de idade. E essa questão mostra justamente 3 pirâmides diferentes. Vamos avaliar. Nós temos a pirâmide etária em 1980, nós temos uma pirâmide etária em 2011 e nós temos uma pirâmide etária com a projeção aí para 2040. Vamos fazer a análise? De um lado os homens, do outro lado as mulheres. O que a gente observa nessa pirâmide etária de 1980? Base larga, topo estreito. Muito característica de países aí subdesenvolvidos. Chegando em 2011, essa população começa a mudar drasticamente. Por quê? Aqui, a base que era larga, ela vai se estreitando quando chega em 2011. O corpo também, ele vai ficando um pouco mais largo, que a gente chama de corpo, que é justamente a população adulta. E no ápice, quando a gente chega no topo, a gente vê uma diferença que, no caso aqui, mostra a expectativa de vida. Aumentou consideravelmente, de 1980 para 2011. Chegando, então, na perspectiva, aí, na projeção para 2040. Essa base, ela se estreitou cada vez mais. Olha que interessante. Ela fica bem mais estreita, aliás, muito estreita. O corpo, ele também vai se estreitando, enquanto que o ápice, enquanto que o topo, que é a população idosa, aumenta consideravelmente. Aliás, aumenta bastante. E aí vem a questão dessa prova do Enem. Vamos à questão? Aqui eu marquei para vocês, para ficar mais de forma mais compreensiva, as principais mudanças. 1980, 2011, 2040. Diz assim a questão: a evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Qual é a tendência que mostra, que pode ser observada nessa pirâmide etária e que eu destaquei aqui para vocês? Letra A, crescimento da faixa juvenil. Letra B, aumento da expectativa de vida. Letra C, elevação da taxa de fecundidade. Letra D, predomínio da população masculina. Ou letra E, expansão do índice de mortalidade. Então, crescimento da faixa juvenil não foi o que a gente observou. Muito pelo contrário, a base, que ele chama de faixa juvenil, em 2040 ela diminui. Então, não pode ser a alternativa A. Por que não pode ser a alternativa C? Elevação da taxa de fecundidade. Não é elevação da taxa de fecundidade, muito pelo contrário, a taxa de fecundidade aqui ela está diminuindo, começando em 2011 e diminui cada vez mais em 2040. Por que ela não pode ser a letra D? Predomínio da população masculina. Também não é o que a gente observa. A população masculina aqui, inclusive, quando chega no ano de 2040, nessa projeção, a população ela diminui. E por que não pode ser a letra E? Expansão do índice de mortalidade. A pirâmide etária poderia até confundir aqui em algum momento quando a gente fala em mortalidade. Porém, o destaque dessa pirâmide etária foi justamente o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Aqui, a resposta certa é aumento da expectativa de vida, como vocês vão observar, ok? Aqui, como vocês vão observar, a pirâmide vai destacar justamente isso, a composição da população brasileira por faixa de idade e de acordo com o que a gente vem estudando aí ao longo das nossas aulas. Bom, então, gabarito é aumento da expectativa de vida. Essas são as nossas referências. E para acessar essas aulas e as aulas anteriores, vocês podem estar acessando através das nossas plataformas. Então, muito obrigado e aguardo todos vocês na próxima aula. Até mais.